Olá! Como resolver um rebaixo do banheiro em um pano de laje sem precisar ficar fazendo viga sobre viga, sem precisar ficar fazendo um enchimento em uma grande parte da laje? Primeira questão aqui, vamos imaginar que eu tenho essa obra aqui, tá? Um pedaço do móvel no caso, mas eu tenho um quarto com banheiro, uma suíte no caso, tá? E eu tenho essas seguintes dimensões entre os pilares. Então eu coloquei, vai ter 4 pilares aqui, talvez eu não tenha conseguido colocar um pilar no meio do vão, quem sabe embaixo não posso colocar pilar, mas eu consegui colocar pilar nessas 4 quinas. E eu vou ter um vão de 3,62 no eixo Y e 4,85 no eixo X, ok? 4,85 não é um vão pequeno, mas não é nada absurdo, ok? Tá? Uma viga um pouco mais pesada consegue vencer esse vão tranquilamente, entendido? Agora, vamos ver a primeira solução que um apertador de botão que não entende nada de engenharia faria. Ele faria isso aqui, ó. Ele abriria o software e faria viga de acabamentos de parede, ok? Só colocando vigas assim. Isso aqui é uma maluquice, tá? Porque eu tenho duas vigas aqui, ó, que estão voando, tá? Porque elas não têm 2 apoios. E uma viga precisa de 2 apoios. Tá? Então isso aqui é maluquice. Mas uma solução que poderia ser feito similar a isso aqui, ó, é o seguinte. Já que eu passar essa viga aqui, ó, a única diferença que eu poderia fazer é prolongar ela até lá embaixo, ok? Tá? E fazer isso aqui. Ok? Onde eu passo a viga aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter essa viga aqui, ok? Ela está apoiada em 2 pilares. Eu tenho viga de baixo apoiada em 2 pilares. Eu tenho essa viga aqui, ó, que está apoiada nas 2 vigas, ok? E essa viga aqui que está apoiada nessa viga aqui, ok? Estaticamente isso é estável. O problema disso aqui é que eu tenho viga sobre viga sobre viga, ok? E quando a gente começa a falar de viga sobre viga sobre viga, o que vai acontecer é que a gente vai ter 3 vigas para suportar a mesma carga, ok? Em vez de ser a carga da laje para viga para o pilar, a gente também está tendo carga aqui da viga para viga para viga para o pilar, ou da laje para viga para viga para o pilar, ok? E isso acaba sendo uma estrutura bem mais cara. Tá? Como que a gente pode solucionar isso aqui? Bom, primeira questão que a gente pode fazer é o seguinte, vamos verificar o que a gente teria como base, né? Só de ensinar alguns elementos específicos para você entender. Bom, essa viga aqui, ó, que é uma viga sobre viga, o momento fator dela é π ao quadrado sobre 8 e ela é calculada com flecha aqui apoiada. Eu não consigo gerar nenhum negativo, eu não consigo reduzir nada de formação com negativos. Então o que vai acontecer é que eu vou precisar de uma viga nesse caso aqui, por exemplo, um vão de 3,70, uma viga de 12 por 40 com 2 ferros de 12,5. Não é uma viga pesada, mas eu tenho essa viga aqui, ok? Então estou tendo adicional de custo essa viga aqui. Eu posso colocar um desnível aqui dessa laje de 5 centímetros, ok? Tá? E a questão é, por que eu estou falando armar no eixo X aqui? Bom, basicamente, porque muitas vezes eu tenho um vão, aqui ó, daqui até pegar do eixo da viga aqui ó, aqui eu tenho um vão de 3,70 no eixo Y, 3,45 no eixo X, e tem muita gente que acha, meu Deus do céu, se o vão for 2 centímetros menor, eu preciso fazer no vão menor, e não é isso, ok? Eu preciso fazer a laje no vão menor se for 2 centímetros menor, não, tá? É uma ideia básica de fazer no vão menor, mas tem que cuidar disso aqui, por quê? Porque a questão aqui é o seguinte, o maior vão da laje aqui atualmente é 13,45, lembrando que a gente sempre mede vão de eixo a eixo, ok, dos apoios, dos casos das vigas. Tá? O peso próprio mais sobrecarga é 0,44 kgf por metro quadrado. Tá? O momento trator é 0,65 kgf metro por metro. Ok, se for trabalhar com uma laje de 8 mais 4, eu vou ter 2 ferros 4,2 da vigota, mais um reforço de 2 barras 6,3. Entendido? Agora, essa é uma possibilidade. Qual que seria a próxima possibilidade? A próxima possibilidade é virar a laje. Mas Gilberto vai ter 3,70 de vão? Sim, vai. Eu vou aumentar o vão de 3,45 para 3,75. O que vai acontecer aqui? Primeira coisa, a minha laje vai ficar com mais aço. Tá? Então, o momento fator foi de 0,65 para 0,75. A área de aço foi 2,6,3 para uma de 10. Consequentemente, aqui eu vou ter que colocar, essa laje aqui vai ficar toda mais pesada. Quão mais pesada ela vai ficar? Basicamente, eu estou falando ali, quando mudei 2,6,3 para uma de 10, colocando figotes cada 42, eu estou falando de uma barra adicional, ou 0,3 kg por metro quadrado adicional. Ok? Estou falando de R$3 a mais por metro quadrado adicional. Ok? Não é um custo considerável, mas a vantagem que eu vou ter aqui é o quê? Que eu posso reduzir essa viga de 12 por 40 para 12 por 30 com a mesma seção, com o mesmo ar de aço, ou se eu mantesse essa viga com 12 por 40, eu conseguiria reduzir para 12 de 10. Tá? Daí você vai falar, tá Gilberto, mas tu tirou de uma viga e está colocando a carga em outra? Não, eu não estou. Por quê? Por causa do que eu falo de não fazer viga sobre viga sobre viga sobre viga. A questão aqui é o seguinte, essa laje aqui está descarregando, né, na viga em X ou nas vigas em Y? Nas vigas em Y. Vai falar, está descarregando nas vigas em X? Não!
ela está descarregando nas vigas em X. Ela está descarregando essa viga? Sim. Só que daí, essa viga aqui em X está descarregando na viga em Y. Então, atualmente, essa laje está gerando momento fletor, tanto nas vigas em X, quanto nas vigas em Y. Ou seja, quando eu viro a minha laje, eu tiro a carga dessa viga em X e não coloco carga na viga em Y, porque a viga em Y já tinha aquela carga. Ok? Então eu só aliviei de graça a carga da minha viga em Y. Ok? A viga em X. Essa viga aqui eu só aliviei de graça. Ok, vai ter que aumentar um pouquinho o peso da minha viga, mas eu aliviei essa viga aqui. Eu consegui reduzir a altura da viga, eu reduzi a taxa de aço da viga sem aumentar para outra viga. Entendido? Tá? E agora, o que, é que vai acontecer com o sistema? Bom, acontecer que agora essa laje apoia em viga, apoia em pilar. Eu tenho um mecanismo rápido. Ok? Essa laje menor ainda. Essa laje apoia em viga, que apoia em viga, que apoia em pilar. Ok? Agora, esse eu fazer toda a laje no eixo Y. Mas Gilberto, daí eu vou ter que fazer toda a laje rebaixada. Não. Tá? Eu mantenho essa viga aqui para apoiar a parede. Ok? E eu faço desnível só nessa laje da direita e no corredorzinho aqui. Okay? O que, é que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é o seguinte. Primeira coisa, eu vou ter um enchimento aqui. Ok, eu vou gastar em 1,5 m quadrado, eu vou fazer um enchimento de 5 centímetros. Ou 4, 5 centímetros, depende do desnível. Tá? Eu vou fazer em 1,5 m quadrado, 0,05 centímetros. Estou falando de 1 vezes 1,5 vezes 0,05. Estou falando tipo 0,075 metros cúbicos de uma argamassa de enchimento aqui. Ok? É um volume pequeno de concreto que eu vou gastar aqui. Essa é a primeira questão. Próxima questão aqui é o seguinte. Ah, mas agora essa laje tem que apoiar uma viga. Sim, tem. Tá? Essa laje tem que apoiar uma parede, desculpe. Sim, tem. Mas é uma parede bem pequena. Ok? Que não tem uma porta no meio. Então uma carga não é tão crítica. Tá? Ainda assim, o momento fletor por metro da minha laje foi de 0,75 tonelada-força-metro por metro. Tá? Para 1,14 tonelada-força-metro por metro. Ok? Tem que colocar uma barra de 10 em todas as vigotas. Você vai falar, pô, Gilberto, mas 5 metros vai ter umas 12 vigotas. Você colocar umas 12 barras de 10 adicional e daí meu custo vai lá para o fim do mundo. Não, não vai. Por quê? Porque tudo isso aqui pode ser resolvido com uma vigota adicional. Como uma vigota adicional? Vou demonstrar. Tá? Mas a questão é, tá, mas e essa viga aqui? Porque essa viga aqui era 12 por 40, quando ela suportava uma laje grande, eu consegui reduzir ela para 12 por 30, quando ela suporta uma laje menor. E agora que ela não suporta a laje? Agora que ela não suporta a laje, eu posso fazer tranquilamente uma vigota dupla. Daí você vai dizer, tá, mas Gilberto, mas uma vigota dupla ainda é uma vigota de 8 mais 4, vai ter 12 de altura? Não passa. E aqui que entra a questão. Ela não tem 12 de altura. Eu consigo fazer uma vigota dupla mais alta aqui, sem modificar nada na obra. Como? Basicamente aqui é o seguinte. Primeira coisa, eu vou fazer essa armação de vigas, tá? A vigota dupla vai ser assim, ó. Aqui eu vou ter minha laje, ok? Essa laje foi desenhada com 12 de altura, 8 mais 4, certo? Aqui essa laje também, essa parte aqui, onde tem vigota dupla, tá? Também é uma laje de 8 mais 4. Porém, no desnível, eu posso fazer ela de 17, ok? Então, quando eu fizer a vigota dupla para bater um desnível, eu tenho que lembrar que eu posso ter uma altura da laje mais o desnível, ok? E mesmo que, Gilberto, mas aqui a parede tem que parar, vai ficar aqui, a parede vai ficar até aqui, ó, sem problemas. Eu ainda tenho a região de compressão aqui no topo, ok? Eu continuo com a altura de 17, mesmo que eu tenha um desnível menor aqui, tá? Isso aqui não vai modificar muita coisa, entendido? Talvez quem tem que modificar, cortar um pouquinho de isopor, isso aqui é normal fazer, tá? Não é nada absurdo, fazer isso aqui para encaixar aqui, teria que fazer isso aqui se fosse viga, mas dessa maneira, quando eu consegui economizar, eu tirei uma viga e coloquei 2 vigotas, tá? Então eu tirei a caixilha da viga, tirei uma de coisa e coloquei 2 vigotas, certo? O que aconteceu aqui foi o seguinte, quando eu for calcular essa vigota dupla, até calculei ela e passa com 2 vigotas, armadura de 2 vigotas com uma de 10 adicional, ok? O que vai acontecer é o seguinte, que eu vou ter aqui basicamente uma vigota dupla, basicamente vou colocar uma vigota dupla, tá? E eu vou ter uma altura um pouquinho maior, beleza? Calcular com 17 de altura, beleza, tá? Restante aqui, aqui nível mais baixo. Daí você vai dizer, tá, Gilberto, mas aqui tem uma vigota dupla e aqui tem outra, você vai gastar 2 vigotas dupla. Não! Por quê? Porque eu não posso contar quantas vigotas duplas eu tenho e dizer que eu vou gastar adicional. E por que não? Bom, basicamente por quê? Porque a distância eixo a eixo dessa vigota a essa vigota é 42. E aí, tem que pegar uma cota menor aqui, ó, mas 110 aqui do 42 e 42. Tá? Agora, a distância eixo a eixo dessa vigota da direita até a próxima vigota da esquerda é 42. Só que eu tenho mais o tamanho da vigota. Ok? Então o que aconteceu é que se for trabalhar realmente de vão
Entre as vigotas eu ganhei 12 centímetros. Por mais que minha vigota tenha 9 aqui, ó, ela tem 9 aqui de largura, na base ela tem 12, então quando eu mudo uma vigota simples de 9 para 2 vigotas, eu não vou para 18, eu vou para 21, ok? Porque aqui, ó, eu tenho essa região aqui, ó, que é cheia, eu não perco digamos, essa área aqui, ó, eu acabo não perdendo de um lado da vigota, entendeu? Esse lado da vigota aqui, ó, eu não perco essa área, entendi? Então eu acabo ganhando um pouquinho aqui, tá? E consequentemente, qual que seria uma armação se eu trabalhasse com vigota simples? Seria isso aqui, ó. Uma vigota, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chegou na viga aqui, e daí continua vigotas, tá? Eu teria 3 vigotas aqui. Porém, com vigota dupla, eu consigo fazer apenas 2 vigotas, ok? Então, vamos pensar nas duas soluções que eu tenho. Solução número 1, a solução padrão que muita gente trabalha, que é o quê? Faz laje, viga sobre viga, sobre viga, sobre viga, ok? Então, essa viga aqui, ó, é viga sobre uma viga, sobre uma viga. Então, já é uma viga sobre viga, ok? Por mais que essa viga aqui passe uma vigota chata, na verdade, isso aqui eu nem preciso realmente colocar uma viga, poderia ser uma vigota chata. Uma vigota aqui suportaria, porque é um momento totalmente muito pequeno, ou uma vigota dupla, no pior dos casos, tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte, aqui eu vou ter o gasto de uma viga, aqui eu vou ter gasto de outra viga, ok? Tá? Eu tô falando do quê? Eu tô falando de um pano aqui de, só voltar para cá, mas 13,25 vezes 4,85, tá? Eu tô falando o quê? Eu tô falando que, lembra que eu falei que ia custar em torno, uma barra dessa ali, são R$3 a mais por metro quadrado? Pois é, eu tô falando de R$50, tá? A mais para resolver toda essa situação, ok? Ah, vai gastar uma vigota a mais, colocar mais uns R$30, ou colocar uma vigota só ali, colocar, sei lá, R$30 por metro, isso aqui é outra coisa absurda, tá? Em 3,70 m vai gastar muito menos, na verdade, tipo uns R$15, tá? Na pior das hipóteses, vai dar tipo uns, vou colocar isso aqui, R$52,75 mais R$15 por metro uma vigota de 3,70 m. Tô falando de R$110. Okay? Eu consigo resolver a situação toda, tirar essa viga aqui, eu consigo tirar essa viga aqui, eu consigo manter a laje mais simples, eu consigo facilitar o tempo de obra, reduzir o tempo de obra por R$110. Okay? Você não consegue fazer duas vigas, uma viga de 3,70 mais uma viga secundária, ou mesmo se fosse só uma viga de 3,70, você não faz por esse valor. Ok? Tá? E quem sabe, mas tem vigota dupla aqui. Uma vigota dupla ainda é mais barata que uma viga. Ok? Uma vigota dupla mais barata que uma viga chata até, porque eu não tenho que fazer caixaria, eu posso colocar muito menos escoras e a estrutura continua estável. Ok? Então a maneira adequada, econômica desse caso é o que? É faz as vigotas no menor eixo entre os pilares. Menor eixo entre as vigas? Não, porque não importa o eixo entre as vigas se você vai fazer um monte de viga sobre viga. Ok? Então se eu tenho vão aqui, ó, em um sentido eu tenho 3,70 entre os pilares, ou entre as vigas mestras principais, as vigas que apoiam pilares, entre o quadro de pilares, e no outro sentido eu tenho 4,85, eu faço as vigotas no 3,70. Se eu tentar fazer em outro eixo, eu tenho que fazer mais vigas para apoiar essas vigotas, e daí vai ficar gerando um efeito de viga sobre viga, e daí vai ter que armar muito mais as vigas, vai ficar uma estrutura muito mais cara, e não vai compensar. Agora, se tu fizer a laje vencendo o vão, entre a menor distância das vigas que apoiam pilares, e onde eu tenho parede paralela, eu coloco uma vigota dupla, okay? Ainda mais com desnível, vai ajudar bastante ali, porque eu aumento a altura dessa vigota dupla. E onde eu tenho onde parede perpendicular às vigotas, eu só coloco em cima das vigotas. Okay? Quem sabe tem que fazer uma vigota dupla ali, mas geralmente quando tem uma parede pequena, é uma vigota dupla adicional, vai estar tranquilo. Okay? Geralmente desnível eu vou fazer só em banheiro, então vai estar tranquilo. Claro, se tiver um quarto inteiro ali que tem uma parede no meio, é um caso especial. Tá? Quem sabe vai precisar 3, 4 vigotas duplas, mas tem que lembrar que a vigota dupla não é o dobro de custo. Tá? Se for pensar que eu aumentei o vão de 54, dividido por 42 aqui, ó, tá? A vigota dupla já vem esse 28% a mais. Então vai ser 2 sobre 1. Vou fazer 2 vezes 42 dividido por 54, vai dar 55% a mais. Então, se eu tinha um pano onde tinha 10 vigotas, fazendo vigota dupla, eu vou gastar 16 vigotas. Eu não vou gastar 20, eu vou gastar 16 vigotas. Porque o espaçamento maior entre elas já tira algumas vigotas. Beleza? Mas por enquanto seria isso. E até a próxima.